Acordei com um sobressalto às 3 da madrugada. O velho relógio de parede, herança da minha mãe, marcava o tempo com um tic-tac teimoso que parecia aumentar o silêncio da casa. Na quinta, perdida entre sobreiros e oliveiras do Alentejo, a noite tinha um peso próprio. Um escuro espesso que a lua cortava em tiras pálidas através da cortina. Foi então que ouvi um som seco, ritmado, como unha a raspar na terra. E logo os cães lá fora, num latir curto e tenso, como se soubessem antes de mim que algo estava errado. Enrolei os ombros no meu chale de lã, calquei o soalho frio com os pés descalços e abri a cortina apenas o suficiente para ver sem ser vista. A luz trêmula de uma lanterna dançava ao fundo do jardim, junto à cerca de madeira que dá para a horta. O meu coração disparou quando reconheci a figura. Era a minha nora, Marisa. Estava sozinha. Na mão direita, uma pá, na esquerda, a lanterna. Ajoelhava-se, cravava a lâmina na terra úmida, levantava, despejava, repetia. Ao lado, pousado como um bicho sem nome, jazia um saco preto, inchado de uma forma que não esqueci mais. Fiquei colada à janela, com a respiração presa na garganta. Marisa não era descuidada. Assim que a cova ganhou profundidade, empurrou o saco para dentro, cobriu-o com terra, alisou, calcou com as botas e, por fim, espalhou punhados de erva seca para disfarçar. Olhou 2 vezes para a casa, ombros duros, pescoço tenso, apagou a lanterna e deslizou de regresso como uma sombra. Apenas quando ouvi a porta do seu quarto fechar devagar é que soltei o ar, curto, trêmulo, como se a criminosa tivesse sido eu. Não consegui ficar na cama. A imagem daquele saco cresceu dentro de mim como uma febre. Peguei no pequeno sacho do Eduardo, o meu filho, e saí para o frio úmido que morde os ossos. A lua prateava o chão. Os cães, já calados, seguiam-me com olhos brilhantes. Escavei onde os passos de Marisa tinham amassado a terra. Bastaram poucos golpes até o ferro bater em algo duro. Ajoelhei-me e usei as mãos, unhas na lama, dedos a tremer. Quando puxei o saco para fora, o sangue martelava-me nos ouvidos. O fecho abriu num arranco. Dentro, faca de cozinha com a lâmina suja de um vermelho escuro e espesso, e uma camisa de trabalho do Eduardo, mal dobrada, manchada do mesmo vermelho. O cheiro metálico subiu-me pelo nariz e o mundo inclinou-se. A terra veio ao meu encontro e eu apaguei ali, ao lado do buraco. Quando recobrei sentidos, o sereno colara-me o chale às costas. Empurrei tudo de volta para o saco com mãos sujas, tapei a cova como estava e entrei cambaleante, gelada, com um único pensamento a latejar. O meu filho não viera à casa nessa noite. De manhã, a luz amarela entrou pela porta de madeira. O cheiro do café, que noutras horas me acalma, hoje parecia distante. Marisa lavava pratos no lava-louça. Mexia as mãos em silêncio, ritmadas, como quem pratica uma frase estudada. O Eduardo não dormiu em casa, disse eu, tentando que a voz não me falhasse. Ela endureceu os ombros, não virou a cara. Discutimos, saiu zangado. A resposta caiu lisa, polida, sem tropeços, e falsa como uma moeda de lata. Sentei-me à mesa, a olhar para a chávena que o meu filho usa todos os dias. Estava fria.
o lugar dele, vazio, o coração, uma pedra. Ia insistir, mas a minha neta Antônia, de 6 anos, entrou a correr, olhos de canica e boca suja de sopa. Avó, se calhar a mamã foi com o senhor alto do perfume bom, deu-me rebuçados, disse que queria ser o meu papá. A colher caiu-me da mão. Marisa deixou estalar a louça, sorriu sem mostrar dentes e apressou. Coisas de criança. A voz traiu-a num fiapo. Ao fim da tarde, Dona Rosa e a vizinha bateu ao portão com uma cesta de ovos. Encostou-se ao meu ouvido. Vi a sua nora ontem à noite com um homem num carro que não conheço. Não era a carrinha do Eduardo. Agradeci como pude, com os dedos a gelar por dentro do avental. Nessa noite, quando passei pelo quarto de Marisa, vi luz a fugir por debaixo da porta. As palavras saíam-lhe em sussurro cortado. Não ligues, é perigoso, ninguém desconfia. Fiquei plantada no corredor, com a alma a tremer. Voltei para o meu quarto devagar, sem sono possível. O relógio batia, a faca, a camisa, o silêncio, o senhor alto, o carro estranho. As peças encaixavam-se sozinhas numa imagem que eu recusava ver. No dia seguinte, no mercado de Évora, o burburinho das bancas não me levou o peso do peito. Eu escolhia tomates e as mãos escorregavam. Ouvi, sem querer, o boato a nascer na banca da fruta. Um homem encontrado à beira da estrada para a Beja, cheio de pancadas e facadas, levado sem identificação ao Hospital do Espírito Santo. Os joelhos fugiram-me. Deixei a cesta cair, pedi direções e apanhei o primeiro autocarro. O mundo corria pela janela, mas eu só via o rosto do meu filho. No hospital, agarrei-me ao balcão. Trouxeram um homem sem nome há 2 dias. A enfermeira folheou o caderno. 30 anos, múltiplas lesões perfurocortantes. Está a lutar. Levaram-me por corredores claros até um quarto onde o som das máquinas faz mar batido. Na cama, pálido como cal, lábios rachados, estava o meu Eduardo. As minhas pernas cederam. Agarrei-lhe a mão como quando era pequeno e tinha febre. Filho, ele mexeu as pálpebras, abriu os olhos turvos e murmurou, seco, mãe. Aproximei o ouvido à sua boca, as lágrimas a caírem-me. O que te fizeram? Ele respirou com esforço, palavras partidas. Descobria a Marisa, traía-me, disse que me ia separar e ficar com a custódia da Antônia. Ela chorou, depois ameaçou, a discussão cresceu, apertei a porta e senti a facada. Caí, pensou que eu estava morto, chamou um tal de Vitor. Meteram-me num carro, deixaram-me num terreno baldio. Fingi que não respirava. Fechou os olhos, dor a cortar-lhe a testa. Mãe, tu e a Antônia estão em perigo. Saí do quarto com o coração aos golpes, mas o que eu tinha de fazer ficara limpo dentro de mim. Naquela tarde levei o Eduardo, curvado, de passo curto, mas vivo, à esquadra da polícia. O inspetor Almeida ouviu-nos primeiro com tédio. Depois, com o relato do meu filho e a minha descrição do enterro no jardim, a sua cara mudou. Vamos à sua quinta imediatamente, mandou uma equipa. Eu fiquei a rezar o meu terço na sala de espera, cada conta uma súplica. Voltaram ao fim do dia com um saco de provas, a faca e a camisa. As impressões no cabo eram da Marisa, o sangue do Eduardo. A rádio do inspetor crepitou.
A arguida saiu da quinta. Encontra-se com um homem num café à beira da estrada. Preparam fuga. O Almeida levantou-se. Interceptem. Sentei-me, apertei o terço, pedi a Nossa Senhora que pusesse um anjo na vereda. Minutos depois, a voz no aparelho trouxe a notícia. Marisa e Vitor detidos. Ao leitor que chegou até aqui. Esta é uma história para ser ouvida com calma e atenção. Se valoriza narrativas verdadeiras, fortes e humanas, subscreva ao canal e deixe um comentário a dizer de que cidade nos escuta. O seu gesto ajuda-me a dar voz a quem já quase a perdeu. Nessa noite, quando regressei à quinta, a lua estava redonda e fria sobre as oliveiras. No portão parei um instante. A mesma terra onde, um dia antes, as minhas mãos tremiam a desenterrar um segredo, tinha agora marcas de botas da polícia e o buraco refeito, selado pela lei. Entrei, fechei devagar e encostei a testa à madeira. A Antônia dormia, braços abertos como quem confia no mundo. Eu sentei-me à beira da cama e fiquei a olhar-lhe a respiração mansa. O relógio voltou a marcar o tempo. Pela primeira vez em muitas horas, deixei o corpo pesar e chorei em silêncio, não só pelo que perdemos, mas pelo milagre simples de ainda a ter comigo. Na manhã seguinte às detenções, acordei antes do sol. O galo ainda não cantara e eu já estava na cozinha, a mexer o café com uma colher que batia no fundo como um sino pequeno. A casa tinha aquele silêncio de dia novo, mas o meu peito parecia um quarto com portas a bater. A Antônia dormia no quartinho ao lado, abraçada ao urso de peluche que o pai lhe oferecera no último Natal. Fiquei algum tempo a vê-la respirar, a mão leve sobre o cobertor, como se pudesse velar-lhe os sonhos. Depois fui varrer o alpendre, devagar, a escutar o ranger das tábuas, a tentar convencer-me de que a casa era de novo nossa. Ao meio da manhã, o telefone tocou. Era o inspetor Almeida. A sua voz vinha firme, sem bravatas, como quem segura uma escada para o outro descer com segurança. Dona Maria de Lourdes, a arguição da Marisa e do Vitor será esta tarde no DIAP de Évora. Precisamos do depoimento da senhora e, se possível, que traga alguns documentos do Eduardo, horários, mensagens recentes, o que houver. Olhei a mesa, o caderno com as contas da horta, as chaves enferrujadas, a caneca do meu filho. Disse que sim, que iria, que podia contar comigo. Ele acrescentou, após um silêncio curto: já pedimos medidas de proteção para a Antônia. Uma equipa da CPCJ passará por aí para avaliação. É rotineiro, serve para a resguardar. Agradeci. Ao pousar o auscultador, senti o peso de uma palavra que o inspetor não pronunciou. Perigo. Por mais mecanismos e autos, o medo é sempre doméstico, cresce no mesmo prato onde pomos a sopa. Dei o almoço à menina e vestia com o seu vestido de algodão azul. Disse-lhe que íamos à cidade tratar de papéis, sem mais. Não menti, mas calei o resto. No autocarro para Évora, ela encostou-se ao meu ombro e adormeceu a meio da estrada, a boca entreaberta, um fio de luz a bailar-lhe nas pestanas. Tive vontade de chorar, mas aprendi há muito que as lágrimas, para servirem, têm de cair à hora certa. No Ministério Público,
O corredor cheirava a papel e a lixívia. O inspetor apareceu com um sorriso curto, desses que não prometem milagres, apenas trabalho. Entreguei-lhe a pasta com os papéis do Eduardo. Faturas de gasóleo, recibos da cooperativa, 2 bilhetes com palavras tortas, custódia, divórcio, que encontrei na secretária dele. Enquanto a assistente social entretinha a Antônia com lápis de cor, sentei-me diante da procuradora. Uma mulher de meia idade, olhar claro, voz sem arestas. Conte tudo desde a noite do barulho no quintal, pediu. Contei. Sem adornos, sem me perder nos medos. Falei da lanterna, da pá, do saco negro, da faca e da camisa, do mercado, do hospital. Falei da chamada sussurrada atrás da porta, do não ligues, é perigoso. Falei do homem alto que cheirava a perfume e dava rebuçados à minha neta. A procuradora alinhavou notas, às vezes fazia perguntas curtas, a marcar o trilho. No fim ergueu os olhos. A senhora foi a ponte para o seu filho estar vivo. Agora cabe-nos ser a ponte para que ambos fiquem a salvo. Quando saí, o Almeida esperava junto à máquina de café. A Marisa negou tudo como era de esperar. O Vitor mente mal. Quando lhes apertamos as perguntas sobre o carro e as luvas, trocou as horas. Fez uma pausa. O juiz de instrução vai apreciar prisão preventiva. As provas materiais ajudam. O meu corpo cedeu 1 milímetro, como uma cadeira velha a aceitar o peso de novo. A Antônia veio a correr, a mostrar-me um desenho, uma casa com chaminé, 3 figuras de mãos dadas e um cão gordo. É a nossa quinta, avó. O papá está a sorrir. Guardei o papel na mala como se fosse uma carta de navegação. De regresso à aldeia, o céu começou a mudar de cor. Um vento macio desceu das figueiras e os cães anunciaram-nos com alegria nas patas. Dona Rosa apareceu logo ao portão, avental florido, olhos interrogantes. Contei-lhe o essencial, o que era público, e ofereci-lhe silêncio para o resto. Ela apertou-me as mãos tisnadas do campo. A justiça anda devagar, vizinha, mas chega. O que puder fazer, diga. Pedi-lhes apenas que vigiasse, como sempre, as idas e vindas quando eu precisasse de ir à cidade. Ela assentiu com firmeza, como quem aceita um turno na vigília. À noite, sentei a Antônia ao meu lado na cama. A voz tem de encontrar a medida exata quando fala com uma criança. Nem o mel que adormece a verdade, nem o vinagre que a queima. Meu amor, a mamã vai ficar algum tempo fora. Os adultos às vezes tomam decisões que doem a toda a gente. O papai está a tratar de sarar por dentro e por fora, mas volta para casa. Eu e tu somos a casa dele. Vamos ser corajosas? Ela olhou-me com os seus olhos redondos, como janelas de igreja a apanhar sol, e assentiu. Se ele vier hoje, posso dormir na cama grande? Sorri. Podes. Quando ele vier, fazemos um acampamento de lençóis. Na madrugada, acordei com o telefone. O som espetou-se-me na nuca. O inspetor, voz baixa. Prisão preventiva decretada para os 2. Não podem aproximar-se de si, da criança, nem do Eduardo. Foi decretada proibição de contactos e pulseira eletrônica para o Vitor se, porventura, sair. Para já ficam. O ficam foi a primeira palavra que me soube a pão quente em muitos dias. Agradeci, sentei-me na borda da cama e respirei devagar, como quem aprende outra vez a usar os pulmões. Dias assim não acabam, dissolvem-se.
Pela manhã, voltei ao hospital. O Eduardo estava sentado, costas apoiadas, palidez de quem regressa devagar à pele. O médico falou dos pontos, das curas, do repouso. Eu ouvi tudo e fiquei com o que interessava, a caminho. Quando a assistente entrou com a alta provisória para a semana seguinte, saí ao corredor para não desatar ali num pranto. Encostei a testa à parede fria e agradeci em silêncio. Aos homens, a Deus, ao acaso que por vezes se faz anjo. Sentei-me ao lado do meu filho. A Antônia desenhou-te a sorrir. Mostrei-lhe o desenho. Ele passou os dedos devagar pela folha, como se tocasse uma pétala. Não quero que ela cresça a confundir medo com normalidade. Mãe, concordei. Nem eu. Em casa vamos pôr o relógio outra vez a mandar. Não o segredo, não o susto. Ele sorriu muito leve, como quem ainda se dói ao fazê-lo. O inspetor disse-te alguma coisa? Contei-lhe das medidas, do que estava garantido, do que faltava. A procuradora vai acusar por homicídio na forma tentada e sequestro. O resto são as mãos do tempo a fechar a ferida. Quando regressamos, a tarde estava grávida de luz. No portão, as galinhas picavam a terra ao lado do buraco onde um dia eu desenterrei a minha própria coragem. Peguei no sacho, olhei de frente a mancha mais clara do solo e pela primeira vez não estremeci. A terra já estava limpa pela justiça. O medo, esse, tinha de ser limpo à mão. Passei as horas seguintes a ajeitar a horta. Arranquei ervas, abri regos, deitei sementes de feijão frade. Cada gesto reensinava-me uma pequena obediência. Água, paciência, sol, espera. A vida também é isto, intervalos de cultivo entre tempestades. Ao fim do dia, a CPCJ apareceu. 2 técnicas com pastas e sorrisos gentis, perguntas que cuidavam, não feriam. Viram o quarto da Antônia, o frigorífico, a despensa, a botica de remédios, os livros de histórias. Falaram com a menina no alpendre enquanto eu fingia arrumar a gaveta dos panos. Ouvi risos e alívio. Depois sentamo-nos à mesa. Dona Maria de Lourdes, a criança permanece consigo. O pai, quando tiver alta, retoma os cuidados parentais progressivamente. Vamos acompanhar durante uns meses. Qualquer aproximação indevida, ligue de imediato. Agradeci. A Antônia veio enroscar-se-me no braço e eu beijei-lhe o cabelo, o cheiro a sabão simples, essa santidade discreta do cotidiano. Nessa noite, telefonei a Dona Rosa. Venha amanhã jantar conosco. Trago eu as couves. Fazemos um caldo verde a sério. Ela riu, feliz por haver tarefas simples que voltavam a ser convite, né? Fechei a porta, apaguei as luzes devagar, deixei só a lâmpada pequena da cozinha a lembrar um farol. Deitei-me tarde, mas não foi o sono que me levou. Foi a paz a aproximar-se de mansinho, como gato que escolhe o colo. Fiquei a ouvir o relógio bater os quartos. Pensei no que havíamos de ajustar quando o Eduardo regressasse. Mudar os móveis do quarto dele, tirar da casa tudo o que traga sombras, arrumar os papéis num sítio só, pôr um trinco novo na porta das traseiras. Sobretudo, ensinar a Antônia pequenas rotinas de coragem. Acordar a cama, varrer o degrau, regar as flores e o que fazer sempre que o coração bater depressa. Chamar, respirar, nomear o medo. Antes de adormecer, abri a janela. A lua, nova ainda, era apenas unha brilhante a riscar o céu.
A quinta cheirava a terra molhada e a vida. Pensei na Marisa e no Vitor, não lhes desejei desgraça. Desejei-lhes o peso exato dos seus atos. Que a justiça fizesse o que a justiça sabe: separar, medir, devolver à sociedade com a verdade inscrita. Quanto a mim, propus ao coração um pacto: não dar-lhes mais o meu sono. De manhã, o Eduardo telefonou cedo. Mãe, sonhei que voltava a casa. A Antônia corria ao meu encontro e eu conseguia pegá-la ao colo sem doer. Ri-me ao telefone, aquela risada breve que seca os olhos. Então prepara os braços, meu filho. Vamos treinar cada dia até ser verdade. Pus água ao lume, cortei o pão, abri as janelas, a casa encheu-se de luz clara. No quadro da Antônia, ao pé do frigorífico, havia agora um novo desenho, uma árvore grande e pendurado num ramo um coração vermelho. Por baixo, as letras tortas dela escreveram Casa Forte. Enquanto mexia a panela, falei baixinho para mim, para a mulher que fui e para a que estava a reaprender a ser. Há dias em que a coragem é sair para o campo com as mãos vazias. Noutros, é ficar e arrumar gavetas. Hoje, a minha coragem foi simples: deixar o dia entrar. E com ele, a promessa de que a nossa história, que começou na noite mais dura, vai prosseguir, sem pressa, com verdade, até refazer aquilo que a faca tentou cortar. O sol erguia-se preguiçoso sobre as colinas do Alentejo quando caminhei até ao quintal. A terra ainda estava úmida do orvalho e os galos competiam em vozes para anunciar o dia. Coloquei as mãos na cintura e inspirei fundo. O cheiro da terra lavada dava-me sempre forças, mas aquele dia trazia um peso novo. O Eduardo preparava-se para receber alta parcial do hospital. Regressaria à quinta com vigilância médica, mas regressaria. Só o pensamento dele a atravessar novamente a nossa porta enchia-me o peito de uma esperança tão viva como dolorida. Passei a manhã a preparar o quarto dele. Troquei os lençóis, arejei o colchão e retirei tudo o que pudesse trazer-lhe lembranças da noite maldita. Guardei a roupa manchada que restava num saco fechado. Um dia, talvez, tivesse coragem para deitá-la fora, mas por agora limitei-me a escondê-la. No criado mudo, deixei o terço do meu marido, já falecido, como quem deixa uma sentinela. A Antônia ajudou-me como podia, colocou flores silvestres num copo de vidro e disse com o sorriso aberto: "O papá vai gostar, avó. As flores fazem os sonhos bonitos." Beijei-lhe a testa, sentindo-me por um momento inteira. Ao final da tarde, fomos juntos buscá-lo. O hospital cheirava a desinfetante e esperança. Quando o vi surgir, apoiado no bastão que a fisioterapeuta lhe oferecera, quase não consegui conter as lágrimas. Estava magro, os olhos ainda cansados, mas vivo. Vivo! Abracei-o com cuidado, temendo magoar-lhe as costuras da ferida. "Já chega de choro, mãe", murmurou-me com um sorriso cansado. "A partir de agora é só levantar." Fiz que sim, mas as lágrimas insistiam em correr, teimosas. O regresso foi silencioso. No autocarro, a Antônia não largava a mão do pai. Ele acariciava-lhe os dedos como se tocasse num segredo. Olhava-a e, por vezes, fechava os olhos, talvez com medo de que tudo fosse apenas um sonho.
Ao chegarmos à quinta, os cães correram à frente, em festa. Dona Rosa apareceu ao portão, acenando com a sua alegria discreta. Eduardo cumprimentou-a com voz fraca. Obrigado por ter olhado pela casa. Ela abanou a mão, envergonhada. Fiz apenas o que se faz a quem é família. Foi o suficiente para eu sentir um nó na garganta. Dentro de casa, Eduardo sentou-se à mesa da cozinha. Olhava em redor, como quem reconhece um lugar e ao mesmo tempo o estranha. A Antônia trouxe-lhes égua, orgulhosa de ser útil. Papá, desenhei-te uma árvore com um coração. Ele sorriu, apertando o papel contra o peito. Eu servi caldo verde. Enquanto mexia a colher, o silêncio pareceu alargar-se e percebi que era hora de falar. Filho, comecei, escolhendo as palavras como quem escolhe pedras para atravessar um rio. A procuradora vai avançar. A Marisa e o Vitor ficarão onde devem estar. Mas precisamos de preparar-nos. O julgamento vai trazer lembranças. Vais ter de repetir tudo. Eduardo suspirou, os olhos a pesarem mais que o corpo. Eu sei, mãe, mas não fujo. Se vivi, foi para contar. A sua voz, ainda que rouca, tinha uma firmeza que me fez estremecer. Era o mesmo rapaz que, em criança, teimava em consertar brinquedos partidos, mesmo quando eu lhe dizia para deitar fora. Nunca desistia de juntar as peças. Nessa noite, deitei a Antônia cedo. Eduardo ficou comigo na cozinha, apenas a lamparina acesa. O silêncio crescia entre nós até ele se inclinar e perguntar: Mãe, acreditas que algum dia a Antônia vai perdoar a mãe? A pergunta feriu-me como faca. Engoli seco. Filho, as crianças têm um coração de cera. Amolece fácil, mas também grava marcas. O que podemos é dar-lhe tanta luz que as sombras percam a força. Ele assentiu, olhando a chama da lamparina como se ali buscasse resposta. Os dias seguintes foram de adaptação. Eduardo caminhava devagar pelo quintal, apoiado no bastão. A Antônia corria à sua volta, rindo, como se fosse guardiã do pai. Eu cuidava da horta, mas os olhos estavam sempre atentos a eles. Às vezes, Eduardo sentava-se à sombra da figueira e ficava calado, a olhar o horizonte. Sabia que era o peso da lembrança. Nesses momentos, aproximava-me devagar, oferecia-lhe um copo de água ou apenas a minha presença. Não precisava de palavras. O silêncio também cura. Mas as notícias não demoraram a chegar. O inspetor Almeida visitou-nos numa manhã cinzenta. Sentou-se à mesa, tirou o chapéu e falou direto. O julgamento será marcado para daqui a 3 meses no Tribunal de Évora. As provas são sólidas, mas o advogado da Marisa tenta alegar influência do Vitor. Coação, fragilidade emocional. Vai ser uma luta. O Eduardo apertou os punhos. Eles tentam limpar a culpa como quem lava sangue com água. Mas a mancha fica. O inspetor anuiu. Cabe-nos garantir que a mancha não se apague na lei. Depois da visita, fiquei sozinha no quintal, a olhar as galinhas. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Como pôde a Marisa, que eu tratei como filha, ter sido capaz de tal traição? Recordei as vezes em que cozinhamos juntas, em que ela riu aprendendo as receitas da família. Agora, a imagem dela enterrando o saco perseguia-me como um pesadelo. Respirei fundo. O tempo diria a sua sentença, mas eu tinha de me manter firme para o meu filho e para a minha neta.
Certa noite, acordei com um som no corredor. Levantei-me devagar, o coração a disparar. Era o Eduardo, a suar, agarrado ao peito. Corri para ele. Outra vez o pesadelo? Perguntei. Ele acenou, olhos cheios de dor. Sonhei que voltavam a empurrar-me para o carro, mãe. Acordei a sentir o frio do baldio. Sentei-o na cadeira, segurei-lhes as mãos. O baldio ficou para trás, filho. Agora tens raízes aqui, em casa. Ele respirou fundo, como quem tenta acreditar. Passei-lhe uma toalha molhada pelo rosto. Um dia estes sonhos vão diminuir, mas até lá eu estarei ao teu lado. O Eduardo sorriu de leve, cansado. Ainda bem, mãe, ainda bem. Na manhã seguinte, a Antônia trouxe-me um desenho novo. Eram 3 figuras, ela, o pai e eu, de mãos dadas, debaixo de um sol enorme. Olhei-o com lágrimas nos olhos. Talvez, pensei, a criança esteja já a reconstruir a nossa história à sua maneira. E se ela consegue, nós também conseguimos. À hora do jantar, sentei-me com eles à mesa. O cheiro do pão fresco enchia a cozinha. Eduardo ergueu o copo de água e disse: "A vida, mãe, a vida que ficou e a que ainda virá." Ergui o meu também. A Antônia riu, erguendo o seu copo de leite. "A vida, papá." E pela primeira vez em muito tempo senti que a casa respirava. Os dias começaram a alinhar-se como pedras na borda do poço, uma ao lado da outra, firmes, sem espaços para tropeço. O Eduardo fazia o seu plano de fisioterapia religiosamente. De manhã, caminhava do portão à figueira, da figueira ao tanque, 2 voltas primeiro, depois 3, até 4, sempre com o bastão, o passo curto a lembrar que a vida, às vezes, recomeça devagar. Eu seguia a seu lado, não por medo de queda, mas porque as mães aprendem cedo que a presença também é bengala. A Antônia desenhava setas no chão com um pau, marcando linhas de chegada, e aplaudia cada vez que o pai passava por cima delas. Havia risos, pequenos como pássaros, mas havia também silêncios que pesavam como pedras de moinho. Ao fim de uma semana, a procuradora chamou-nos. Fomos a Évora, aquela luz branca das manhãs a bater nas fachadas, e entramos no edifício onde o eco repete as vozes como se fossem muitas. A senhora explicou com calma o que viria. Acusação formal de homicídio na forma tentada e sequestro para a Marisa. Cumplicidade e encobrimento para o Vitor. Havia ainda a agravante de colocação da vítima em situação de abandono. Falou de prazos, de diligências, de uma coisa chamada instrução que eu entendi como antecâmara, uma sala onde se decide se vamos, de facto, para a grande sala. Saí de lá com a sensação de que a justiça é um caminho de regos e valas. Quem sabe o trilho, passa. Quem não sabe, afoga-se na lama das palavras. Nesse mesmo dia, o inspetor Almeida apareceu com um dossiê. Pousou-o na nossa mesa da cozinha, as mãos abertas como quem entrega um pão. Temos registros de chamadas entre a Marisa e o Vitor na noite dos factos, disse, e cruzamos dados de localização do telemóvel dele com o terreno baldio. O Eduardo respirou fundo. E a minha camisa? A faca, o inspetor assentiu. Já não são apenas objetos, são provas periciadas. O laboratório falou claro. Agradeci com um olhar.
O Almeida percebeu e fechou o dossiê. Agora, o mais importante é manterem a rotina. A rotina é a vossa armadura. A rotina, contudo, também traz surpresas. 2 semanas depois, um advogado elegante, gravata Bordetso, apareceu ao portão. Disse o nome, tirou um cartão liso e anunciou que representava a Marisa. O coração deu-me um salto. Ele pediu para falar em privado, voz macia, olhos treinados a medir. Levei-o ao alpendre e deixei o Eduardo e a Antônia na cozinha a amassar pão. O homem foi direto. A minha constituinte quer pedir desculpa. Diz que agiu num estado de perturbação que foi manipulada pelo Vitor. Não pretende agravar o sofrimento da família. Se houver abertura para um acordo, facilitará. Ouvi-o sem interromper. O vento rodou no quintal e trouxe-me o cheiro a alecrim. Doutor, respondi, há desculpas que se pedem ao juiz, não à mãe, e há feridas que não se curam com papéis. Ele tentou insistir, falou de pena suspensa, de benefícios, de contexto emocional. Eu ergui a mão como quem para uma enxada antes de dar no dedo. A Antônia não é contexto, é criança e o meu filho não é número. É vida, o resto discute-se no tribunal. O homem guardou o cartão, fez um aceno quase triste e foi-se embora com o pó da estrada a subir-lhe aos sapatos. Nessa tarde, o carteiro trouxe uma carta com selo da prisão. O envelope trazia o meu nome completo e a caligrafia que eu conhecia, a da Marisa. Fiquei à mesa a olhar o papel como quem encara um bicho enroscado. O Eduardo percebeu logo. Queres que leia eu? Abanei a cabeça. Abri o sobrescrito com uma faca de pão, devagar. As linhas eram um rio de lágrimas escritas. Dizia que se arrependera, que tudo começara com palavras doces do Vitor, que se sentira vista, que o medo e a raiva cegam, que na noite do erro tudo foi rápido, que pensou que o Eduardo sobreviveria, que o abandono no baldio foi um pânico, que a Antônia era o seu coração fora do corpo. Terminei a leitura com as mãos frias. O Eduardo ficou calado. Mãe, disse por fim, isto é uma estratégia, mas a dor dela, se existir, não muda a realidade. Guardei a carta num saco transparente e liguei ao inspetor. Recolham-na, pedi. Tudo o que uma pessoa escreve quando se lembra tarde também é verdade, ainda que torta. As semanas rolaram. No hospital, o fisiatra apertava com o Eduardo. Exercícios de respiração, elásticos, passos laterais. Em casa, eu ensinava-lhe um truque antigo da minha mãe para a dor que foge da mão. Contar de trás para a frente enquanto se pousa o pé. 10, 9, 8. Até o corpo esquecer um bocadinho o que a cabeça lembra demais. À noite, às vezes, ele endireitava-se na cama com o susto mordido nos dentes. Eu punha-lhe a mão no peito, não para segurar o coração, mas para lhe dizer que havia outra batida, a minha, disponível para equilibrar a dele. A Antônia voltou à escola. Na primeira manhã, caminhou a saltitar a meu lado, mochila a bater-lhe como um tambor leve. À porta, as outras mães olharam-nos com aquela mistura de pena e curiosidade que nunca me foi estranha. A professora trouxe-nos para dentro e falou baixinho. Vamos proteger a Antônia do falatório. Já reunimos com os pais. Quem insistir em perguntas, fala comigo.
Olhei para a mulher e senti vontade de lhe abraçar as mãos. Naquele dia, quando a fui buscar, a Antônia vinha com um desenho novo, um campo de trigo e, ao fundo, uma cidade com janelas acesas. É o caminho do papá, avó, do escuro para a luz. Sorri. As crianças às vezes dão nomes aos mapas que os adultos caminham sem saber. A certa altura começou a instrução. O juiz de instrução ouviu testemunhas, recebeu papéis, escutou o que a procuradora tinha para dizer, o que a defesa podia inventar. O inspetor ligou. Foi pronúncia. Vamos a julgamento. Na cozinha, eu e o Eduardo ficamos um tempo a olhar a chaleira a ferver. Então é isto, disse ele. É isto, repeti. Não senti vitória. Senti apenas a gravidade de quem sabe que o caminho certo não é atalho, é estrada inteira, com poeira e sol. Na aldeia, o murmúrio cresceu. Há sempre quem troque a verdade pelo romance. Ouvi dizer que houve quem assegurasse que o Eduardo provocou, que a Marisa não era de violências, que o Vitor foi arrastado. Não me dei ao trabalho de responder. A minha resposta era o meu filho a endireitar as costas, a minha neta a dormir sem se encolher, a figueira a dar sombra quando o sol apertava. Dona Rosa, essa, não cedeu ao canto das línguas. Uma tarde encostou as mãos à anca e disse alto no adro: quem quiser novela, compre televisão. A vida dos outros é para respeitar. Desde esse dia, os olhares baixaram um pouco. Há bondades que, quando se erguem, lembram aos outros como se está de pé. No meio disto, veio a CPCJ fazer nova visita. A Antônia mostrou-lhes o quarto, o globo com que a ensinamos a apontar Évora, Beja, Lisboa, como quem aprende constelações. Uma técnica perguntou-me o que eu fazia quando a menina perguntava pela mãe. Respondi com a verdade possível. Não minto. Digo que a mãe está impedida de vir por causa de decisões muito graves. Digo que a ama, mas que amar é proteger e que, às vezes, proteger é ficar longe. A senhora fechou a caneta e anuiu. É uma resposta que não promete, informa, é o que as crianças precisam para não se perder. Quando saíram, a Antônia veio para o meu colo, cansada de tanta gente adulta a arrumar as gavetas do mundo. Fiquei a embalar, lenta, até o seu suspiro acertar o compasso com o meu. Numa manhã de vento, recebi um telefonema da procuradora. A defesa pediu a avaliação psicológica da arguida. Não nos opomos. Quanto mais luz, melhor vemos. O Eduardo ouviu e apoiou com a cabeça. Se a verdade for apenas a que dói, não haverá cura. Que se veja tudo. Nesse dia, lhe fizemos sopa de pedra como o meu pai fazia. A Antônia atirou feijão e batata para a panela como quem semeia. O cheiro encheu a casa e, por um instante, entendi. O que falta, cozinha-se com o que há. À noite, escrevi num caderno, hábito antigo que me salva do excesso de silêncio, uma lista que não era lista, apenas um fio de pensamentos. Ensinar a Antônia a dar nome ao medo. Ensinar o Eduardo a dar descanso ao corpo. Ensinar-me a mim a não confundir compaixão com desculpa. Fechei o caderno e fiquei a ouvir o relógio. O tempo, mesmo quando parece parado, está sempre a afinar o mundo. Chegou o dia em que o advogado do Eduardo, um homem sério, de mãos calmas, veio preparar-nos para o que a sala grande pede.
Sentou-se, pediu água e começou. No tribunal há regras. Quando lhe perguntarem, Dona Maria de Lourdes, fale devagar, não adivinhe. Diga o que viu, como viu, o que ouviu, como ouviu. Olhei para as minhas mãos. Lembrei-me da terra fria sob as unhas, da lâmina a brilhar a lua, da camisa com o vermelho escuro. Se me tremer a voz? Perguntei. Ele sorriu. A verdade não precisa de cantar, basta dizer-se. Ao Eduardo, pediu que repetisse os acontecimentos sem adornos. O meu filho falou, pausado. Quando terminou, o advogado pousou a caneta. É isto, duro e claro. Na véspera da primeira audiência, arrumei a casa como se fosse receber alguém importante. Por que era? Era a justiça. Mudei lençóis, abri janelas, lavei o chão da cozinha, lustrei o tampo da mesa. Não porque o juiz viesse cá, mas porque eu precisava que a casa fosse outra vez lugar limpo. À noite fomos os 3 à missa das 7. A igreja estava meia, as velas a fazer mar no altar. Acendi uma por nós, outra pela verdade, outra pela Marisa. Não por ela merecer, mas porque o meu coração precisa de não ficar preso em grades que não se veem. Disse a Nossa Senhora, dá-nos firmeza que a brandura eu aprendo. Quando saímos, o céu tinha aquela cor de ameixa que anuncia fresco. A Antônia deu-me a mão. Avó, amanhã se eu ficar com medo, posso apertar o teu dedo? Sorri e mostrei-lhe o indicador. Este é teu, quando quiseres. Ela riu, satisfeita. O Eduardo, ao nosso lado, inspirou fundo, como quem enche os pulmões para um mergulho. Vamos por fim contar tudo onde deve ser contado, disse. E depois, mãe, depois havemos de voltar para a horta e para as setas da Antônia. Pousei-lhe a mão no braço. Depois voltamos para a vida, e a vida não é pouca coisa. Nessa noite, quase não dormi, mas não foi o medo que me abriu os olhos. Foi uma atenção nova, um estado de vigia serena. Levantei-me antes do galo, pus a chaleira ao lume e sentei-me no banco do alpendre. E Quinta estava quieta, os sobreiros escuros, a primeira luz a dar-lhes contorno. Pensei na mulher que eu era antes de tudo e na que me estava a ser pedido se que fosse agora, menos branda no engano, mais terna no essencial. Ao longe, um cão latiu 1, 2 vezes. Respondi-lhe como se me entendesse. Estamos prontos. Quando a chaleira assobiou, voltei para dentro. O relógio bateu às 6. Toquei a porta do quarto do Eduardo. Filho, disse baixinho, chegou o dia. Ele abriu, ainda com o rosto meio de sombra, e sorriu, aquele sorriso novo, com uma cicatriz a marcá-lo de leve, não de feio, mas de verdadeiro. Chegou, mãe. Peguei no meu chale, ele no bastão, a Antônia no indicador prometido. Senti que as 3 mãos, a dele, a minha, a dela, formavam uma coisa só. E saímos para a estrada ainda azul, como quem caminha uma linha reta que, enfim, aprende a não se desviar. Na manhã marcada para o julgamento, o ar em Évora parecia mais denso. O céu estava cinzento, carregado, como se ele próprio soubesse que ali se decidiria mais do que um processo. Vesti o meu chale azul escuro, o mesmo que usei no casamento do Eduardo, e apertei-o sobre os ombros. Não era vaidade, era armadura. O Eduardo seguia ao meu lado, de bastão na mão e olhar firme, embora o cansaço ainda lhe marcasse o rosto.
A Antônia ficou com a Dona Rosa, que prometeu cuidar dela como de uma filha. Antes de sairmos, a menina apertou o meu dedo, o dedo prometido, e sussurrou: Avó, quando tiveres medo, lembra-te de mim, a sorrir. Beijei-lhe a testa e levei comigo essa força pequena, mas imensa. À porta do tribunal havia jornalistas, câmaras, microfones, vozes apressadas a lançar perguntas. Senhora Maria de Lourdes, acredita na condenação? Eduardo, perdoaria a Marisa? O inspetor Almeida abriu caminho, sério, e nós passamos como quem atravessa uma enxurrada, com passo seguro e sem olhar para os lados. No interior, o corredor cheirava a madeira antiga e a papel. O advogado do Eduardo esperava-nos calmo como quem segura a corda antes da travessia. Respirem, hoje apenas começamos. A verdade já está do vosso lado. Entramos na sala. Era grande, com bancos corridos, crucifixo ao alto, bandeira de Portugal erguida. O juiz, de toga negra, olhava com firmeza e neutralidade. Do outro lado, via Marisa. O choque foi inevitável. Tinha o cabelo preso, os olhos baixos, as mãos trêmulas. Não era a mulher que via enterrar o saco no quintal. Parecia uma sombra dela, quebrada. Ao lado, o Vítor, mais altivo, olhar de desafio, como quem ainda acredita que pode dobrar a realidade. Desviei os olhos, porque dentro de mim o coração gritava e não queria que me vissem vacilar. O julgamento começou com a leitura da acusação. A procuradora enumerou factos, datas, provas, a faca com sangue, a camisa, os registros telefônicos, o abandono no baldio. A sua voz era clara, sem pressa, como quem vai construindo pedra sobre pedra. A defesa, em seguida, levantou-se para tentar desmontar. Falou de estado emocional perturbado, de relação abusiva com o Vítor, de fragilidade psicológica. Cada palavra parecia tentativa de apagar o que eu tinha visto com os meus próprios olhos. O juiz escutava, o público murmurava. Eu respirei fundo e fechei os olhos um instante, lembrando-me do campo de trigo que a Antônia desenhara, da escuridão para a luz. Era esse o caminho que precisávamos. Chamaram a primeira testemunha, o inspetor Almeida. Respondeu com firmeza, relatou a investigação, a recolha das provas, os exames laboratoriais. Depois fui eu. Caminhei devagar até o estrado, sentindo cada olhar cravar-se nas minhas costas. O advogado fez sinal para eu me sentar. O juiz pediu que falasse do que vira naquela noite. Engoli em seco e comecei. Eram 3 da manhã quando acordei com o barulho no quintal. Vi a minha nora e Marisa com uma pá e um saco. Enterrou algo junto à cerca. No dia seguinte, escavei e encontrei uma faca ensanguentada e uma camisa do meu filho. A sala ficou suspensa. O advogado da defesa tentou interromper. A testemunha pode estar a confundir datas. O juiz ergueu a mão. A senhora descreve o que viu. Não julga, relata. Continuei devagar, até ao fim. Quando saí do estrado, as pernas tremiam, mas a alma estava erguida. O Eduardo foi o seguinte. A sua voz saiu rouca, mas firme. Contou da discussão, da facada, do abandono. Contou como fingiu estar morto para sobreviver. Por momentos, a sala inteira ficou silenciosa. Apenas o som da sua respiração pesada,
vi lágrimas discretas nos olhos de uma das juradas. O advogado da defesa tentou sugerir que a memória dele podia estar afetada pelo trauma. O Eduardo ergueu os olhos e respondeu: "O trauma não apaga a verdade, marca-a mais fundo." A frase ficou a ecoar. Eu, por dentro, agradeci a Deus pela coragem que ainda lhe restava. Nos dias seguintes, outras testemunhas foram chamadas. Vizinhos que viram a Marisa com o Vitor, a professora da escola que confirmou comportamentos estranhos, os peritos que apresentaram laudos. O caso ia se desenhando como um tapete, fio a fio, sem buracos. A defesa insistia, tentava justificar, mas as provas pesavam como pedras. Quando mostraram a carta escrita pela Marisa, a sala ficou atenta. O juiz leu em voz alta trechos: arrependimento, manipulação, pânico. Mas também ali estavam as contradições. A procuradora sublinhou: quem se arrepende procura ajuda, não enterra provas. Numa das sessões mais duras, chamaram a Marisa a depor. Ela levantou-se, mãos trêmulas, e chorou. Disse que amava a filha, que se sentira sozinha, que o Vitor a tinha enredado. Pediu desculpas ao Eduardo, olhando-o de frente. O meu filho ficou imóvel, apenas o olhar firme, sem rancor visível, mas também sem absolvição. Quando ela terminou, o silêncio foi pesado. O juiz agradeceu e pediu que se sentasse. Eu, por dentro, sentia-me rasgada entre a lembrança da jovem que acolhi em casa e a mulher que quase matou o meu filho. Mas segurei-me porque sabia que compaixão não anula justiça. No último dia foi o Vitor a falar. Arrogante, negou quase tudo. Disse que apenas ajudara por lealdade, que nunca soubera do ataque, que só queria proteger a Marisa. As contradições surgiram logo. O procurador mostrou registros de chamadas, descreveu as mensagens, apontou a hora em que ele esteve no terreno baldio. As palavras dele foram se desfazendo como areia. No final, já não havia desafio nos seus olhos, apenas raiva contida. O julgamento fechou com as alegações finais. A procuradora pediu condenação exemplar, lembrando que o que esteve em causa não foi apenas a vida do Eduardo, mas a integridade de uma família, de uma criança. A defesa pediu clemência. O juiz encerrou a sessão anunciando que a sentença seria lida dentro de semanas. Saímos da sala como quem sai de uma batalha, cansados, mas de pé. No caminho de regresso à aldeia, o Eduardo respirou fundo. Agora já não depende de nós, mãe. Assenti. Depende do tempo e da justiça, mas o que dependia de nós, contar, resistir, não calar, já fizemos. A Antônia correu ao nosso encontro ao chegar à casa, abraçando o pai com força. Foste corajoso, papá? Ele sorriu e respondeu: fui, filha, mas a coragem maior foi tua, por esperares por mim. Nessa noite, quando a casa silenciou, sentei-me no alpendre. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Pensei no caminho que ainda faltava, a espera pela sentença, a reconstrução da vida, as cicatrizes que ficariam para sempre, mas também pensei na força que já tínhamos mostrado. E compreendi que acontecesse o que acontecesse no tribunal, nós já tínhamos vencido. Vencido o medo, a mentira e a escuridão. O resto seria apenas confirmar em papel o que já estava gravado no coração.
As semanas que se seguiram ao julgamento foram as mais longas da minha vida. Cada dia parecia arrastar-se como uma carroça pesada em estrada de lama. O Eduardo recuperava devagar, mas ainda gemia ao deitar-se, ainda se apoiava no bastão para andar até ao quintal. Eu fazia de tudo para que não lhe faltasse nada, mas por dentro sentia que estava suspensa, presa a uma corda que podia arrebentar a qualquer instante. A Antônia, com a sua inocência, perguntava por vezes quando a mãe regressaria. Eu sorria-lhe, acariciava-lhe o cabelo e desviava a conversa. Não queria carregar aquela menina com verdades que nem eu sabia como suportar. O rancho, apesar de ferido, voltou a ter alguma rotina. As galinhas ciscavam, as vacas mugiam, o moinho rangia ao vento. Contudo, em cada canto havia uma sombra. À noite, o tic-tac do relógio parecia mais alto, como se me lembrasse de que o tempo estava a contar até ao dia da sentença. Rezava o terço antes de adormecer, pedindo forças para aguentar e para proteger os meus. Recordava as palavras do advogado. Confiem, a verdade é robusta, ninguém a pode apagar. Mas a minha alma de mãe tremia, porque sabia que, em tribunal, às vezes a verdade precisa de lutar contra paredes altas. Finalmente chegou a manhã da leitura. Vestimos roupas simples, mas limpas. O Eduardo pôs a sua camisa branca, engomada com cuidado, e eu o chale azul que já se tornara símbolo dos dias decisivos. A Antônia ficou de novo com a Dona Rosa, que lhe prometeu bolo de laranja para distraí-la. O caminho até Évora foi silencioso. O céu estava coberto de nuvens, mas no horizonte surgia um rasgo de luz dourada. Tomei aquilo como sinal. No tribunal, a sala estava cheia. Rostos conhecidos da aldeia misturavam-se com jornalistas. O juiz entrou, o silêncio caiu como pedra na água. Todos se levantaram e voltaram a sentar-se. O meu coração martelava no peito. Peguei na mão do Eduardo, fria de nervos. Ele olhou-me e murmurou: "Seja o que for, mãe, estamos juntos", assenti, sem conseguir responder. O juiz abriu um dossiê grosso. A sua voz era firme, pausada, sem pressa. Primeiro descreveu os factos provados: a facada, o abandono no baldio, o envolvimento do Vitor, as provas materiais. Falou das contradições nas versões da Marisa, das mensagens recolhidas, das testemunhas. Cada frase era como um tijolo, construindo um muro que já não deixava dúvidas. A defesa tentou interromper, mas o juiz ergueu a mão. Já terá oportunidade de responder. Agora lê-se a decisão. A sala estava suspensa. A Marisa, com o rosto pálido, tremia e limpava lágrimas. O Vitor mantinha a postura rígida, mas o suor escorria-lhe pela fronte. E então a voz clara do juiz encheu o espaço. Marisa Lopes, condenada a 15 anos de prisão pela tentativa de homicídio de Eduardo Souza. Vitor Faria, condenado a 7 anos de prisão como cúmplice e encobridor. O golpe seco do martelo ecoou. Por um momento, ninguém respirou. Depois, o murmúrio ergueu-se como maré. Senti as pernas tremerem, mas não caí. Uma onda de alívio e dor percorreu-me. Apertei a mão do Eduardo. Ele fechou os olhos e uma lágrima correu-lhe pela face.
Acabou, mãe, disse baixinho. Eu soube que não era um fim, mas um marco. A justiça tinha sido feita, mas a ferida ficaria conosco. A Marisa caiu de joelhos a chorar, implorando ao juiz, dizendo que se arrependera, que tudo tinha sido manipulação do Vitor. Mas as palavras dela perderam-se no ar. O Vitor, algemado, ainda lançou insultos, chamando-a de mentirosa. Os guardas levaram-nos. Quando passaram perto de nós, a Marisa ergueu os olhos. Havia neles uma mistura de rancor e súplica. Eu desviei o olhar. Tinha deixado de ser minha nora no instante em que levantara a mão contra o meu filho. Saímos do tribunal sob o sol que finalmente rasgava as nuvens. Os jornalistas acotovelavam-se, mas o inspetor Almeida abriu caminho. Agora podem respirar, disse com um aceno firme. No largo, encontrei a Dona Rosa com a Antônia pela mão. A menina correu para o pai. Papá, já está tudo bem? O Eduardo ajoelhou-se com esforço e abraçou-a. Agora sim, filha, agora podemos começar de novo. E eu senti que aquelas palavras eram semente de esperança. Nos dias seguintes, a aldeia inteira soube da sentença. Uns mostravam apoio, outros cochichavam pelas esquinas. Mas a verdade era conhecida. O Eduardo tinha sobrevivido, a justiça tinha falado e nós podíamos recomeçar. A Marisa e o Vitor ficariam atrás das grades. O silêncio pesado do rancho começou a levantar-se pouco a pouco. As galinhas cacarejavam como antes e até o cantar do galo soava mais vivo. No entanto, à noite, quando o rancho mergulhava na escuridão, eu ainda acordava com lembranças daquela madrugada em que havia enterrado o saco. O medo não desaparece de um dia para o outro. É como sombra que precisa de tempo e luz para se dissipar. Mas cada vez que olhava para Antônia, deitada tranquila, ou para o Eduardo, sentado à mesa a beber o seu café, eu encontrava coragem para seguir. Na missa de domingo, acendi uma vela, uma pela saúde do Eduardo, outra pela proteção da Antônia, e uma terceira, difícil, pela alma da Marisa. Não porque quisesse perdoar já, mas porque não queria que o ódio apodrecesse dentro de mim. A Padre Jorge disse, ao final, que perdoar não é esquecer nem desculpar, mas libertar-se do peso. Talvez um dia consiga, pensei. Por enquanto, bastava-me saber que estávamos vivos e os juntos. O tempo começou a correr de outra forma. Já não estávamos suspensos pela espera da sentença. Agora o futuro, embora incerto, era nosso. O Eduardo decidiu retomar o pequeno negócio da família, a olaria. Disse que queria mostrar à filha que das mãos podem nascer coisas belas, mesmo depois de tanta dor. A Antônia ajudava, rindo com o barro colado aos dedos. Eu ficava a observá-los, com o coração cheio de orgulho e uma tristeza doce, aquela que lembra o que se perdeu, mas agradece o que se salvou. Às vezes, à noite, o Eduardo confidenciava-me. Mãe, ainda sonho com o baldio. Acordo a suar, penso que estou lá outra vez. Eu segurava-lhe a mão e respondia: Filho, os pesadelos são ecos, mas cada manhã que acordas vivo, eles perdem força. E abraçava-o como quando era menino. Porque no fundo nunca deixamos de ser mãe e filho, mesmo quando o tempo e a dor nos endurecem. A aldeia, com o passar dos meses, voltou à normalidade, mas eu sabia que nada seria como antes. Havia uma cicatriz em nós
invisível, mas tão real como a do peito do Eduardo. Essa cicatriz seria memória e lição, que nunca devemos ignorar os sinais do silêncio, os segredos enterrados na noite, e que a coragem, mesmo tremendo, é o que nos salva. Na varanda, certa tarde, olhando o pôr do sol tingir de dourado os campos, pensei: sobrevivemos à escuridão. Agora resta-nos aprender a viver na luz. A justiça tinha falado. A vida continuava. E nós, com as nossas dores, íamos continuar também. As estações foram passando e, com elas, o peso dos dias mais negros começou a transformar-se em recordação. O rancho, outrora marcado pelo silêncio sufocante e pelos sussurros de medo, voltou a encher-se de sons familiares. O mugido das vacas pela manhã, o canto dos galos ao despontar do sol e até o vento que atravessava os campos de trigo parecia trazer uma melodia diferente, como se a própria terra quisesse dizer que ainda havia vida depois da tempestade. Eu, que tantas vezes temi que a minha família se desmoronasse, percebi que a esperança pode ser frágil, mas quando encontra raízes, cresce até nas terras mais duras. O Eduardo, embora ainda marcado pela cicatriz no peito, retomou pouco a pouco as forças. Nos primeiros dias precisava do bastão para se apoiar, caminhando com cautela, como se o corpo temesse lembrar-lhe do passado. Mas o tempo e a sua vontade de não se deixar vencer devolveram-lhe a firmeza. Voltei a vê-lo erguer o azadão, a cuidar das plantas, a endireitar a cerca de madeira que o vento tantas vezes derrubava. Era como se quisesse provar a si mesmo e a todos que estava vivo que nada o faria desistir. Ao observá-lo, o meu coração de mãe oscilava entre orgulho e dor. Orgulho por vê-lo reerguer-se, dor por saber que aquelas cicatrizes, tanto no corpo como na alma, nunca desapareceriam por completo. A Antônia era a luz que iluminava os nossos dias. A inocência da infância ajudou-a a lidar com a ausência da mãe. Durante semanas, fazia perguntas, sempre com aqueles olhos redondos, cheios de confiança. Avó, quando é que a mamã volta? Eu respondia com ternura, procurando não deixar transparecer a dor. Dizia-lhe que a mãe estava longe, mas que o pai e a avó estariam sempre ao seu lado. Com o tempo, deixou de insistir. A infância tem essa força estranha, sabe transformar a ausência em rotina. A menina corria pelo quintal, ria ao alimentar as galinhas e inventava canções que ecoavam pelo campo. A sua alegria era bálsamo para as nossas feridas. Nos domingos, levava-a comigo à pequena igreja de Évora. Atravessávamos a praça, sempre cheia de gente a conversar, e ao entrar no templo, acendíamos velas. Eu acendia uma pelo Eduardo, uma pela Antônia e, ainda que me custasse, uma pela alma da Marisa. Não porque tivesse conseguido perdoar, mas porque compreendi que o rancor não podia dominar o meu coração. A fé ensinou-me que perdoar não é esquecer. É libertar-se das correntes invisíveis que nos prendem ao passado. Rezava em silêncio, pedindo forças para criar um lar onde a Antônia pudesse crescer sem medo. Um lar onde o amor fosse mais forte do que as cicatrizes. A aldeia nunca esqueceu a história. As pessoas ainda cochichavam nos mercados, ainda lançavam olhares discretos quando eu passava. Uns vinham oferecer ajuda, outros apenas curiosidade. Eu aceitava o que era dado com bondade, mas não permitia que a curiosidade alheia definisse a nossa vida.
Aprendi a erguer a cabeça, a responder com dignidade. A justiça já tinha falado, e só isso me bastava. O resto, o tempo encarregar-se-ia de apagar. Houve dias em que o medo voltou a assombrar-me. À noite, acordava sobressaltada, imaginando que alguém podia regressar, que a vingança podia bater à porta. Mas depois via o Eduardo a dormir, cansado, mas sereno, e ouvia a respiração tranquila da Antônia no quarto ao lado. E lembrava-me das palavras do juiz, firmes como pedra. A verdade prevaleceu. Era essa frase que me embalava até conseguir voltar a adormecer. O Eduardo, decidido a deixar para trás o peso do passado, abriu a pequena olaria que pertencera ao seu avô. Disse-me que queria que a Antônia crescesse a ver o pai trabalhar com as próprias mãos, a compreender que da terra e do barro podem nascer coisas belas. Eu ajudava como podia, pintando as peças mais simples, cuidando do forno. Era um trabalho humilde, mas cheio de significado. Cada jarro moldado era um símbolo de recomeço, cada peça de barro que saía das mãos dele era uma prova de que a vida podia renascer das cinzas. Uma tarde, sentamo-nos no alpendre, observando o céu tingir-se de dourado. A Antônia corria atrás das borboletas, rindo alto. O Eduardo olhou para mim e disse com voz grave: Mãe, não quero que a minha filha cresça no meio de segredos e medos. Quero que saiba a verdade, mas no tempo certo. Quero que veja no pai a força de se levantar depois da queda. Eu apertei-lhe a mão e respondi: Ela já vê, filho, a tua vida é o testemunho mais forte. As lágrimas que me subiram aos olhos não eram de tristeza, mas de esperança. De vez em quando, recebíamos visitas do senhor Manuel e da dona Rosa, que nunca nos abandonaram. Trazem legumes da horta, pão fresco, histórias da aldeia. O senhor Manuel, com a sua voz grave, dizia ao Eduardo: A vida deu-te uma segunda oportunidade, rapaz. Não a desperdices. O meu filho assentia com humildade, e eu sentia que aquelas palavras lhe entravam fundo na alma. Os meses transformaram-se em ano. A ferida já não doía tanto, mas a cicatriz permanecia. A Antônia crescia saudável, cheia de sonhos. Às vezes perguntava se podia aprender a moldar barro com o pai, e a cozinha enchia-se de gargalhadas quando ela chegava com as mãos sujas de argila. Eu observava essa cena com o coração cheio. Sabia que o futuro ainda guardava dificuldades, mas também sabia que juntos as enfrentaríamos. Naquela varanda, onde tantas vezes chorei em silêncio, aprendi a sorrir de novo. O vento trazia o cheiro dos campos, as estrelas cintilavam sobre o telhado e eu pensava: sobrevivemos à noite mais escura. Agora caminhamos para a luz. Não era um final perfeito, mas era um recomeço. E por vezes, recomeçar é a maior vitória que a vida nos concede. Hoje, quando fecho os olhos, sei que a lição que fica não é apenas a dor que suportamos, mas a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que seja, precisa sempre de vir à tona, porque esconder só adia a ferida e corrói a alma. O que nos salvou foi o amor que nos une, a coragem de enfrentar o medo e a esperança que se recusou a morrer. E se há algo que desejo deixar a quem me escuta, é isto:
A família pode ser atingida por sombras, mas se houver amor, fé e determinação, a luz acaba sempre por vencer.